Olá, Olá, Andressina, bem-vindo. Bom dia neste dia bonito de bom dia, primavera verdade. 2021. Bem-vindo aqui nestas conversas do Projeto Ágora. Obrigado, Estou muito feliz de poder conversar um bocadinho contigo. Estou obrigado. seguro que o teu contributo vai ser útil para a comunidade. Obrigado pelo convite. Vou-me apresentar, sou o André China. Uh, Sou músico, sou produtor, colaboro em alguns projetos e neste preciso momento, derivado se calhar desta conjuntura, estou a dedicar mais aos meus projetos pessoais, não é? Acho que este momento deu oportunidade para ter se calhar um foco mais em relação a trabalhos que estavam suspensos por uma questão de tempo, por uma questão de prioridade, e agora estou a dedicar mais aos trabalhos que realmente estão mais conectados com a vivência que eu estou a ter agora. É um pouco isso, sim. Perfeito. E eu já vivi contigo pessoalmente algumas etapas deste ano bestial. Verdade? Desde março de 2020 até hoje, depois nos separamos, depois do primeiro confinamento estivemos juntos em Nápoles, né? Exato. Eu gostava de saber, no arco do ano, assim, como é que esta pandemia acabou por afetar, digamos assim, a nível financeiro, toda a tua vida de músico. Hum, eh, Bom, eu acho que no meu caso, se calhar teve um impacto maior. Digo assim, no meu caso foi maior porque uh, acaba que eu dependo muito da minha dos projetos que eu estou que eu próprio colaboro ou que eu crio, ou seja, eu não tenho uma capacidade vá técnica, ou se calhar eu não me permito, na realidade é mais isso, eu não me permito a ser tão colaborador de projetos alheios, porque não me considero instrumentista, por exemplo, não é? Eu sou mais produtor e, e nos últimos anos dediquei muito a produzir os meus próprios trabalhos. Então, naturalmente, não me consegui desdobrar neste ano em projetos ou iniciativas de outros colegas, não é? De outros músicos. Mas eu acho que mais por uma questão, na realidade, de necessidade emocional de estar sozinho. De estar sozinho e, na realidade, de refletir e de repensar o que é que para mim é isto, o que é que para mim é música, o que é que para mim é arte, quais são os meus desejos, as minhas necessidades e expectativas em relação a esta forma de expressão, digamos, espiritual, não é? E então eu acho que aproveitei um pouco a minha a minha facilidade, por exemplo, de ficar numa casa de família no sul de Portugal e de poder ter pelo menos preocupação ao nível financeiro. Fiz também trabalhos, por exemplo, fiz trabalhos agrícolas no último ano que deram-me um encaixe financeiro em que eu também não tivesse que ter então essa necessidade de fazer trabalhos artísticos que provavelmente eu não estaria com com a sensação de os concretizar. Então, este ano para mim, eu considero que foi um ano muito produtivo porque eu me dei a conhecer outras formas de criar. Eu acho que era um pouco essa minha curiosidade de estudar mais, de pesquisar mais, de sair da minha zona de conforto ao nível criativo. Eu estava já a sentir as minhas fórmulas um pouco já, bom, já reconhecíveis para mim mesmo. Então, de ter a vontade de criar novos desafios e isso logicamente se desdobrou em novas escutas, em novos trabalhos, especialmente na área da música experimental, que era uma área que eu nunca
tinha tido qualquer tipo de interesse, ou se calhar tinha um certo preconceito, e pronto, e agora eu me dei uma forma muito natural a conhecer artistas que me deram uma nova consciência ao nível do que é criar, de estar mais despreendido também nesse estágio, não é? Isso foi muito bom porque eu acho que se relaciona com o momento do agora, não é? Com a forma como eu acho que se calhar nós na comunidade artística temos que estar um pouco mais despreendidos dos naturais ou dos constrangimentos que agora estão a dominar todos os setores, né, na sociedade, mas também ao nível da expressão, não é? Ou seja, nós, de certa forma, a nossa liberdade de expressão está condicionada e eu acho que é a arte que consegue, de uma certa forma visionária, nos dizer que caminho é que também a gente pode prosseguir e um caminho, ele que seja um caminho justo, não é? Um caminho harmonioso, despreendido de ansiedades ou de preocupações sobre ao nível económico, não é? Ao nível de aspectos que nos põem reféns, que põem a nossa natureza refém, não é? Então acho que este ano teve esse aspecto económico muito fragilizado, mas num plano mais, digamos, etéreo, não é? Um plano mais criativo, foi um momento de descoberta. Pronto, é isso. Então, para mim foi um ano muito positivo, considero. Interessante. A nível portanto, de criatividade, estiveste a criar a procurar novas linguagens, novas formas de compor, de criar durante este tempo. E tiveste a oportunidade de tocar ao vivo ao longo do ano? Todas as datas que tinhas foram canceladas? Não, eu não, as datas que eu tinha à partida foram canceladas e ao mesmo tempo eu não projetei novas datas. Eu na realidade, engraçado, eu na realidade este ano, no início, depois de termos voltado de Itália, eu criei uma certa aversão em tocar ao vivo, porque estava a pôr em causa muitas coisas. Uma, a nova forma de tocar ao vivo. Era algo que para mim estava. Eu tinha assistido ao vosso concerto, não é? Do projeto que tu participas, do Zion. Eu tinha visto o vosso concerto, que é um concerto com uma temperatura elevada, e eu senti que estava tão arrefecido, não é? De uma forma muito consciente, por questões de Covid e distanciamentos e tudo mais, que, que isso me gerou aversão, no sentido assim, que não era algo que. Não é uma experiência justa entre o artista e o espectador. É uma coisa que está em que ninguém ganha, não é? É claro que é uma, como é que dizer, há uma consolação ali, claro, não é? Todos nós estamos a ser consolados. O artista, porque se sente então que está a prestar o seu serviço, que é aquilo que sente que nasceu para fazer, para servir, né? Para servir ao nível artístico, está também a ter o seu retorno financeiro justo, mas e também o espectador se sente consolado com uma sensação, com uma transmissão, mas perde-se, há alguma coisa se perde entre esses dois lugares, alguma coisa se está a perder, e se nós começarmos a normalizar isso, não sei, eu acho que eu não fico tão preocupado porque a arte sempre foi um veículo de resistência e é como a água, não é? Que se infiltra num lugar e encontra o seu caminho. Então eu não fico muito preocupado com o que vem aí ao nível de resistência. Mas agora acho que vamos passar por um período de normalização que não faz justiça em relação ao poder
que a arte tem de nos afetar enquanto seres humanos, enquanto sociedade, não é? Enquanto forma de, de gerar uma consciência positiva em relação a isto, porque eu acho que nós artistas se calhar somos pessoas mal vistas na sociedade, mal vistas no sentido assim, vistos sempre como uns outsiders ou como alguém que não é produtivo dentro desta lógica desta lógica de mercado, não é? Desta lógica do que é uma sociedade em crescimento, não é? Mas no fundo sempre fomos e sempre seremos, na realidade, os visionários em relação ao que é uma sociedade justa, o que é uma sociedade em que nós conseguimos viver em harmonia, conseguimos viver com toda a diversidade de pensamentos, conseguimos então viver em paz. Eu acho que a arte tem esse poder de gerar contextos pacíficos e pode ser que dentro de pouco tempo, se calhar a nossa geração ainda não vai apreciar isso, mas dentro de pouco tempo a arte será sim o leme da consciência de evolução ao nível da sociedade e tudo mais, ou seja, vai ser um lugar em que os políticos, em que todas aquelas pessoas que estão a comandar não é, o mundo, verá que é a partir da arte que a gente consegue então descobrir novos mundos. Eu acho que é um pouco isso. Mas ainda estamos num lugar em que nos incluem como mais como entertainers, não é, como pessoas que estão a olhar esta máquina do entretenimento, do que propriamente apreciarmos a arte como uma forma de gerar mais profundidade ao nível de consciência humana, não é? Acho que é um pouco isso. E dito isto, e estou perfeitamente de acordo contigo, perde-se algo na performance ao vivo e não sabemos quando voltará eventualmente a ser o que era, mas desenvolvem-se novas formas, novos formatos de performance, entre os quais o live streaming, que teve um boom logo em março, abril, todo mundo fazendo vídeos com telemóveis, apresentações de repertórios, músicas, performance. Vejo e reparo que cada um tem uma ideia diferenciada em relação a estes novos formatos, mas eu penso, qual então, neste campo, a estratégia dos músicos para sobreviverem, pelo menos durante este período, e manter, ou digamos assim, ativar o seu papel social de músico, transmitir, comunicar? Sim, claro que não se pode subestimar ou contestar as ferramentas que agora são possíveis de transmissão. Elas têm que ser ativadas e há pessoas que se calhar têm mais volição ou mais destreza para lidar com as tecnologias, e depois temos muitos artistas que se calhar têm mais como é que é dizer, se calhar o discurso desses artistas é um discurso muito importante de ser apreciado e se calhar não têm tanta capacidade de lidarem com um ambiente que é um ambiente novo para todos nós, não é? Nós claro que vivemos na sociedade moderna e vamos sempre acompanhando a evolução, especialmente a tecnológica e relacionada com a comunicação, não é? Mas há pessoas que realmente não têm isso, ou por uma questão de aversão, por não sentirem-se confortáveis com isso, ou porque simplesmente não, é algo que lhes transcende. Mas eu acho que sim, acho que não há agora uma alternativa em relação a isso. Então cada um tem que fazer o possível para se adequar e para conseguir sobreviver. Eu, no meu caso, por exemplo, eu não fico tão... eu não fico muito com essa vontade de mergulhar nesse lugar. Bom, para já, porque eu acho que eu estou numa fase criativa em que, se calhar, a vontade que eu quero ter ao nível de partilha pressupõe outro tipo de projeção sonora
que faz com que se calhar o fator presença é muito importante. E os mídia, neste aspecto, eles se calhar serão sempre um cartão de visita ao nível de experiência musical, porque por uma questão prática a projeção ela retrai muito o campo, o espectro sonoro. Por exemplo, no teu caso, tu és contrabaixista, eu acho que os gadgets e tudo mais, eles são realmente injustos para os baixistas e para formas sonoras que necessitam de ter então uma projeção mais ampla, não é? Ao nível sonoro. Eu, por exemplo, eu vou este verão, se possível, fazer novamente trabalhos agrícolas, de forma em que eu consiga fazer aquilo que eu acho que se calhar agora é importante para todos nós artistas, que é aproveitar este momento de suspensão para gerarem profundidade criativa, de gerarem espaços em que possam ter respostas emocionais em relação a este momento das suas vidas, não necessariamente o que está a passar no mundo, mas o que está a passar no seu mundo, não é? E da gente ter então um momento em que possamos então falar aquilo que a gente precisa realmente de falar, totalmente desconectado com coisas que nos possam prender a nossa respiração criativa, digamos assim. E eu acho que este é um momento precioso para isso, como na altura do Renascimento, não é? Em que era a altura mesmo da Idade das Trevas, não é? E saíram obras magníficas. E eu acho que, de certa forma, por haver então essa opressão e haver inevitavelmente uma condução dessa energia, né? que depois ela pode ser traduzida em arte ou outra coisa qualquer. As pessoas precisam neste momento, sejam considerados artistas ou não, as pessoas precisam de se expressar, as pessoas precisam de criar, tal como Agostinho da Silva dizia, não é? O homem nasceu para criar, e é isso que eu acho que agora é importante nós termos consciência, todos nós humanos. A gente precisa de criar e dar espaço para isso. Há um lado material que ele precisa de ser energizado, precisamos de comer, precisamos de sobreviver. Cada um de nós tem que arranjar as suas formas de sobrevivência, mas aquela que eu acho que é importantíssima enquanto responsabilidade nossa neste mundo é de criarmos qualquer coisa que seja um poema, seja o que quer que seja. Isso é que é o mais importante, para que a gente consiga, novamente, como eu disse antes, a gente consiga realmente projetar o mundo que a gente está a idealizar e não ficar uma coisa reprimida no nosso consciente coletivo, não é? Mas seja uma coisa que a gente realmente consiga partilhá-lo e de repente encontrar pessoas que estão também a pensar da mesma forma do que nós. Nem que seja pelo exercício da gente não achar que estamos a pensar sozinhos, mas da gente ter a sensação que estamos sim a pensar a mesma coisa e começarmos então a criar micro-pátrias de consciência e depois ver no que é que isso eventualmente vai se materializar. Eu acho que a nossa geração será uma geração mais martirizada nesse aspecto, mas a gente tem que pensar nos nossos filhos, temos que pensar nos nossos netos, né? De certa forma temos que pensar num futuro que pode ser que numa próxima vida, para quem acredite nisso, pode ser que a gente ainda depois tire proveito desse investimento. Acho que é isso. E em termos de criação, seguramente desde 2020 eu sei que criaste várias coisas, entre as quais um disco que saiu. Eu gostava de alegar a esta entrevista algumas das tuas músicas para quem vai depois ouvir, poderá ouvir exatamente uma das criações deste último período, pois podes aconselhar-nos pelo menos 2 musiquinhas e comentá-las. Ok. Este ano eu criei um projeto novo que é o Nzungu, na língua Kimwani, que é uma língua falada norte de Moçambique, em Cabo Delgado, que até inclusive recentemente está numa situação
Não, já está numa situação assim há muitos anos, mas agora ganhou uma certa visibilidade porque morreram brancos, de certa forma, um pouco isso. Mas é branco. Nzungu quer dizer branco na língua Kimwani e é um projeto que se complementa com Hakwai, que significa preto na língua cantonense, e que são os dois projetos que para mim se completam entre si e qual eu me sinto pleno. Não é? Hakwai se calhar é uma coisa mais eletrónica, mais clubbing, digamos assim, que é um lado meu de vontade de remisturar e de fazer música mais estilizada, e Nzungu é mais experimental, mais totalmente despreendido. São então isso que eu disse antes, são impulsos emocionais em que eu depois, de certa forma, deixo que eles sejam como têm que ser. As músicas são muito cruas e eu sinto que elas são assim, que elas não precisam de uma certa maquilhagem, que eu acho que de certa forma tenho aptidão para fazer isso. Não é? É uma coisa que eu gosto imenso de fazer, é de ser muito detalhista em relação na parte de edição, na parte de mixagem e tudo mais. E com este projeto é o oposto, é uma coisa em que eu deixo que seja mais cru, não é? E por isso eu sinto que é mais verdadeiro. Então lancei agora um trabalho que na realidade foi gravado em Itália, uh, que era na altura da pandemia. Gravei muito piano lá na casa do Antonino, o piano vertical que ele tinha. Pelo menos gostava de ir lá e de tocar, e eu, coincidentemente ou de uma forma distraída, digamos, eu punha a gravar com o meu telemóvel, rascunhos, sem nenhuma pretensão, e depois a dada altura percebi que teria algum trabalho com uma certa narrativa, e então depois gravei com os microfones que a gente tinha na altura uh, disponíveis. Eu gravei antes de irmos embora, no dia anterior, antes de apanharmos o avião de volta para Portugal. Eu gravei algumas ideias, e depois quando cheguei a Portugal e pensava eu que ia fazer uma coisa novamente assim eletrónica, mais estilizado, até se calhar ia ser um trip hop com piano e não sei o que, nananã. Na realidade comecei a brincar com os pedais que eu tinha e comecei a ter outra relação com aquela matéria, e a perceber que se calhar aquilo era um discurso muito mais sincero do que eu fazer uma coisa num lugar comum, bom, uma coisa que eu se calhar já sabia o resultado antes de o acionar, já sabia por onde é que esse processo iria se diluir. Então eu me propus a algo que na realidade ia ser algo imprevisível, porque estar a fazer processamento de sinal através de pedaleiras e de resampling e de saturação de sinal, não é? E de sobreposicionamento gera de repente lugares inusitados, lugares que a gente nem sabe para onde é que aquilo vai nos levar. E eu gostei muito dessa sensação de conduta muito natural, também perceber onde é que está o recado da próprio processo tecnológico, não é? Onde é que também a tecnologia me leva, e não achar-me mestre ou como é que é dizer, ou dominador do processo, mas deixar que as diferentes forças implícitas discursassem, ou seja, fosse o próprio mecanismo tecnológico, fosse as próprias pedaleiras, fosse até a própria matéria, a perceber o que é que estava para além disso, não é? Ou seja, propus-me ali mais como às vezes como uma mosca na parede, às vezes como alguém que simplesmente conduz, mas que não interfere, simplesmente intervém, não é? Fazer um pouco uns exercícios que me levaram para lugares muito interessantes, levaram-me inclusive de repente a conhecer artistas que eu jamais iria imaginar que iria ouvir, e tudo uma questão de coincidência, entre aspas, né? Por uma questão inevitável, se calhar, de contacto. E isso foi para mim muito bom, mesmo a nível de pesquisar, ao nível técnico, ao nível físico do som, não é? Ao nível poético do som. E isso para mim foi tudo muito bom, porque foi tudo sem estratégia, sem eu querer premeditar, e simplesmente por estar numa situação solitária,
e de necessidade de crescer, de continuar a crescer dentro daquilo que é a minha vocação, não é? Mas isso foi muito bom, eu sinto-me contente por isso. E agora vou lançar um novo trabalho em que tu vais participar e, e é um trabalho que este projeto, o Nuzungo, é para mim um projeto que neste momento precisa de ser energizado por uma questão de afirmação em relação àquilo que é o momento atual para todos nós, mas especialmente para aquilo que é o meu momento pessoal. Então é um projeto que vou desdobrá-lo depois ao nível performático e perceber como é que diálogo é que também vai surgir daí, porque ele vive muito da improvisação, da espontaneidade. Então eu sei que esse lado performático ele depois tem outros ingredientes implícitos, não é? E então eu estou curioso de perceber esse novo passo, percebendo também os constrangimentos em relação a isso, em relação à performance, mas é uma coisa que eu não estou assim tão preocupado agora. E duas músicas, dois títulos? Dois títulos. Se calhar eu diria o Frémitos 1 e o Frémitos 2. Serão esses dois. Apesar de que eles não refletem o trabalho por inteiro, porque é um trabalho que tem uma narrativa muito própria, com os seus altos e baixos ao nível de intensidade, ao nível emocional, mas estes dois trabalhos eu considero-os o coração do disco. Eles estão no meio, há de ser a faixa, se não me engano, a 4 e a 5, não sei, penso que sim, que é 4 e a 5. Eles são o coração do trabalho e eles acho que refletem aquilo que realmente eu queria que o trabalho refletisse. Essas duas é um discurso denso e ao mesmo tempo com uma certa carga de ansiedade, que refletem muito o que se passou na Itália e o que se passou posteriormente na fase mais de edição também. Acho que essas duas músicas realmente são, para mim, são o disco. É isso. Muito obrigado, China. Vou-te fazer a última pergunta, que relaciona-se mais ao terreno, né? Ou seja, a questão outra vez financeira. Queria só saber rapidamente se tiveste algum apoio do governo, se tens algumas expectativas da política em relação ao setor artístico e podemos. Ok. Em relação ao apoio do governo, com o projeto Chafu, a gente teve um apoio de ajuda emergencial, que na realidade depois a gente traduziu esse apoio para um outro projeto que de repente nasceu e foi um projeto que, bom, felizmente apareceu, nem que fosse para a gente conseguir materializar alter, não é? Esse projeto que eu acho que é um projeto muito verdadeiro e será muito interessante então concretizá-lo. De outros apoios eu estou a tentar concorrer, não é? Para a GDA, ou pelo menos para aqueles que são acessíveis. Estou mais interessado na realidade em residências internacionais e é esse o meu foco, vai ser mais nesse aspecto. E no mais, quero na realidade também arranjar outros tipos de trabalho, não necessariamente conectados com a música, para que eu tenha toda a vontade e todo o relaxo em criar da forma mais tranquila e genuína possível. E então é isso, basicamente. É esse o meu momento. Não estou tão preocupado em relação aos apoios, apesar de que eu acho que eles
tem que existir e muito mais. Acho que as percentagens dadas para a cultura e o investimento feito por parte do governo, ele se calhar é curto, e ele se calhar pode ser feito de outras formas, com iniciativas com as entidades privadas, podem ser feitos outros tipos de editais e outro tipo de incentivos que podem se calhar gerar oportunidades que de momento ainda estamos se calhar ainda sem perceber como gerar mecanismos de circulação financeira e de investimento cultural. Ainda, se calhar que esta crise pode então gerar pontos de reflexão, como por exemplo tu já tiveste um debate com o líder de um partido. Pronto, são coisas que agora estão a surgir numa forma de oportunidade, de necessidade, e então eu estou crente que vamos ter novas formas de investimento cultural. Muito obrigado, China. Teu contributo é fantástico, ótimo, vai ser de ajuda, seja a mim, está sendo agora, que a outras pessoas, eu espero, pelas perspectivas que nos apresentaste. Portanto, agradeço mais uma vez, grande China, obrigado.